Bom dia, pessoal. Dando continuidade à nossa Física 1 aqui, né? Já com conteúdo de mecânica. E agora a gente vai estudar, né? Vai ver a inclusão de mais um mecanismo que é utilizado quando se fala de mecânica, que são as polias móveis, né? Que são artifícios que são muito presentes nas questões de mecânica. Qualquer questão que vocês quiserem tirar dúvida, vocês podem me contactar pelo WhatsApp, como vocês já sabem. E, enfim, bora lá, ser mais rápido possível. Aula bem simples. Bom, o que são polias? Eu acho que todos nós já vimos alguma vez na vida uma polia, né? A polia nada mais é do que um elemento mecânico, né? Que ele tem formato circular e eles são utilizados, né? Eles foram inventados para facilitar a elevação de grandes cargas, né? Ele facilita pelo fato de ser redondo, né? Ele diminui a força de atrito, né? Porque ele pode girar, e aí a carga vai ser elevada mais facilmente. É comum ver em guindastes, lá em cima tem uma poliazinha para elevar as coisas, enfim. Ela é utilizada para facilitar a elevação de grandes cargas. E para isso, né, eles precisam, né, que a carga esteja atrelada a algum cabo, né, alguma correia, que vai ser a responsável por passar por dentro da polia e dar essa movimentação, né? A gente tem na bicicleta, a gente tem a catraca e a coroa que funcionam como uma espécie de polia, né? Nesse caso aí do GIF, vocês estão vendo, tem a corda que funciona como se fosse a correia, lá em cima tem a polia, enfim. E nós temos dois tipos de polia. A primeira é a polia fixa, né? Cuja qual o nome já sugere a característica dela, né? Que ela é fixa, ela não se move, ela só apenas gira, né? Mas ela fixa num local, ela está fixada em alguma superfície, né? E normalmente a força aplicada é igual à carga, né? E não tem uma redução dessa força para subir essa carga, né? Em questão de valor de módulo, a força é a mesma da exercida, né? Por exemplo, eu vou levar uma caixa de 20 quilos, se for numa polia fixa, eu vou precisar fazer uma força de 200 newtons, né? Que é o correspondente ao peso de 20 quilos. Beleza? Não tem uma redução desse módulo, né? Mas ele facilita a elevação porque ficaria muito mais difícil, né? Até pelo apoio também, por exemplo, eu levar uma caixa de 20 quilos, o apoio é mais difícil, eu posso amarrar uma corda, né? Facilita a elevação porque tem uma polia. Já a outra é a polia móvel, que como o nome já sugere também, nós temos a movimentação dessa polia. E para isso, para que ela funcione, a polia móvel, sempre eu vou precisar de uma polia fixa atrelada a ela, para servir como apoio para ela, para a movimentação dela. Aqui vocês veem essa polia fixa, né? E se vocês conseguirem imaginar aí na imaginação, quando ele puxar essa corda, essa polia aqui, ela vai subir junto com a corda, ok? Beleza? Até que tem um limite, né? Ela vai se movimentar, por isso que ela é móvel. Se vocês notarem, vamos analisar as forças aqui. Para cá nós temos o peso, né? E o peso vai ser igual à tração nessa cordinha pequena aqui, né? Porque força para baixo, tração para cima, são iguais, né? Porque vamos supor que o sistema esteja em equilíbrio, ok? Então, força é igual à tração dessa corda aqui. E se vocês notarem, nós temos duas trações aqui para cima, né? Uma, duas. Nós temos duas cordas. Então, posso dizer, e para baixo eu tenho uma tração dessa corda. Então, como está em equilíbrio, duas trações dessas é igual a uma tração dessa, né? A tração daqui está fazendo força para baixo, aqui tem duas trações dessa corda para cima. Beleza? Então, 2T, né? Duas trações dessa daqui, vai ser igual ao peso, que é igual à tração dessa cordinha pequena. Por isso que eu escrevi aqui 2T igual a peso. Então, a tração nessa corda grande, né? Porque sempre a tração em toda a corda é igual. Toda a corda
todo o percurso da corda é igual. A tração nesse ponto é igual a tração nesse ponto, que é a mesma corda. Ela dá a volta aqui, vem para cá, vem para cá. Assim como é igual a tração nesse ponto. Beleza? Então, pronto. Duas trações é igual ao peso, né? Que é igual a tração dessa corda. Então, 2T igual a P. T, que é a tração dessa corda, é igual a peso sobre 2. E aí nós chegamos a uma fórmula que nós vamos notar já já. Que a força aplicada para subir um peso, nesse caso aqui com uma polia móvel, é metade do peso, né? Por exemplo, se esse peso aqui for 100 newtons, eu vou precisar apenas de 50 newtons para elevar essa carga, beleza? Reduz pela metade. Eu tenho a redução da carga, diferentemente que aqui. Aqui, além de facilitar a elevação por causa das polias, eu ainda tenho a redução dessa carga, né, facilitando mais ainda. E aqui nós temos a associação de polias, que é aquele caso ali de antes, né, que é uma polia fixa e outra móvel, que eu já disse que nesse caso aqui, a presença dessa polia móvel vai reduzir a força necessária para subir esse peso pela metade, né? Se for 200 newtons, eu vou precisar apenas de 100 newtons para elevar esse peso. E, enfim. E a outra, né, aqui, que é uma polia fixa e várias polias móveis. E a partir daí, nós vamos chegar a uma regra geral, né? Uma equaçãozinha que nós vamos notar. Mas primeiro vamos chegar a ela a partir de dedução aqui. Primeiro nós temos esse peso. E igual aqui, ó, uma traçãozinha nessa cordinha pequena que liga a polia, a última polia, primeiro, né, no caso aqui, a polia número 1, a carga, né? E nós temos duas trações para cima, né? Beleza? Então, a tração dessa corda é igual ao peso, né? Então, aqui é peso. Peso para baixo e duas trações. Então, 2T é igual a P. Então, de novo, T dessa corda aqui, né? Dessa corda, vai ser igual a P sobre 2. Beleza. T é igual a P sobre 2. Então, beleza. Então, a tração dessa corda aqui é P sobre 2. Então, bem aqui, ó, tá P sobre 2 para baixo. E eu tenho duas cordas para cima, né? Uma, duas. Uma, duas. Beleza? Então, vamos chamar aqui de T2 já, né? Porque é a segunda corda. 2T2 é igual a P sobre 2, né? Que é a tração que eu achei nessa corda. Então, T2 vai ser igual a P sobre 2 dividido por 2. Vai ficar P sobre 4. Beleza? P sobre 4. Então, beleza. Próxima. Aqui, então, é P sobre 4. Já achei. E eu tenho duas trações para cima, agora dessa corda. Beleza? Trações, a mesma corda que ele está puxando. Se vocês notarem, essa corda é a mesma, né? Ó, ele vem para cá. Então, a tração dessa corda também é igual à força que ele exerce. Então, beleza. Aqui eu tenho um P sobre 4 e eu tenho um 2T2, né, para cima. Eu também T2 a outra. 2T3 aqui para cima. Que é igual a P sobre 4. Então, passando 2 para o outro lado, vai ficar T3 igual a peso dividido por 8. Então, beleza. Então, achei a tração nessa última corda. E aqui nós notamos que a cada polia móvel presente no sistema, nós temos a redução pela metade da força que precisa ser exercida, né? Por exemplo, e aí nós chegamos a essa fórmula, que a força necessária para a elevação de um peso, né? Para a elevação de um peso, vai ser sempre o peso do corpo, né? O peso natural do corpo, dividido por 2 elevado ao número de polias móveis. Como, por exemplo, aqui nesse caso, nós temos 3 polias móveis, né? 1, 2, 3. 2 elevado a 3, 8. Eu tinha chegado direto aqui, P sobre 8. Beleza? É uma fórmula mais rápida para em casos de sistemas muito grandes, né? Que ele só diz simplesmente, eu tenho 100 polias móveis. Como é que eu faço para calcular a força? Enfim, para facilitar, né? E, enfim, vamos para as questões. A aula de vocês tem 10 questões de exercício de fixação desse assunto, mas não vamos resolver todos, não. Vamos resolver só 5, né? Como sempre foi feito.
Aqui na primeira questão de vocês dos exercícios de fixação, já coloquei as forças aqui, né? Na figura abaixo, despreza as forças dissipativas, né? Sem atrito, sem nada. Calcule o valor da carga Q, sabendo que o rapaz exerce uma força de 25 newtons para mantê-lo em equilíbrio. Então, se está em equilíbrio, as forças de um lado sempre vão ser iguais às que estão apontando para o outro. Isso é o básico, quando está em equilíbrio. Beleza? Então, aqui nós temos já que a força dele é 25 newtons. Nós queremos saber esse peso. Pela formulazinha das polias móveis, seria bem rápido, né? Só colocar a força aqui 25. Quantas polias móveis nós temos? Duas, né? Então, vai ficar 4 aqui, né? 2 elevado a 2 vai ficar igual a 4. Que a fórmula é força igual a peso dividido por 2 elevado ao número de polias móveis. Ok? Então, vai ficar 4. Então, peso sobre 4 é igual a 25. Passa o 4 para o outro lado multiplicando. Então, peso vai ser igual a 100 newtons. Beleza? Mas, olhando aqui pela imagem, né? A gente pode fazer daquele jeito também, caso você não lembre mais a fórmula. Enfim, peso. Nós temos duas trações aqui apontando para cima. Então, no caso, duas trações é igual a peso. Beleza? Está em equilíbrio, então as forças de um lado vão ser igual a do outro. Duas trações é igual ao peso. Então, a tração é igual ao peso sobre 2. Beleza? Então, a tração dessa corda aqui, ó, é peso sobre 2. Beleza? Então, P sobre 2 para baixo. E aqui nós também temos outra tração. Agora tem 1, né? Então, 2T1, que é 2, né? Tem duas trações aqui apontando para cima. É igual a P sobre 2, né? Que a gente achou. Então, 2T1 igual a P sobre 2. Passo 2 dividindo. Então, a tração nessa corda, 2T1, vai ser igual a P sobre 4. Beleza? E, se vocês notarem, ó, é a mesma corda. Então, a tração durante toda a corda vai ser igual. A tração que ele aplica aqui, ó, a força, é 25 newtons. E a tração nessa corda é P sobre 4. Então, se eu quiser saber, é só igualar. P sobre 4 igual a 25. E aí nós temos, né, P sobre 4. Eu faço 4 multiplicando. Então, o peso, nesse caso aqui, dá 100 também, né? Ok? Primeira questão resolvida. Próxima questão aqui, né, um sistemazinho com uma polia simples e dois pesos. Dois corpos, A e B, de massas MA igual a 2 kg e MB igual a 1 kg, estão presos às extremidades de uma corda, cada um em uma extremidade, de massa desprezível, a corda, que passa por uma rodana, né, uma polia, ideal fixa ao teto de uma sala, como mostra a figura, né, vocês estão vendo. Adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a gente nem vai precisar usar ela, né, só para calcular o peso mesmo, né, que é 20 e 10 newtons. A força de contato entre um corpo A e o piso vale. Bom, se vocês notarem, né, o PA aqui, né, que a gente tem é 20 newtons, beleza? 20 newtons. É 20 newtons, ok? E aqui o PB, né, que a gente tem é 10 newtons. É só multiplicar pela gravidade. Ok? Se vocês notarem, esse sistema aí não está em equilíbrio, né? O B ele não vai cair, ele vai ficar aí flutuando porque o A ele é mais pesado, beleza? Então ele vai ficar desse jeito. Se os dois tivessem um peso igual, por exemplo, 10 newtons e 10 newtons, os dois iriam ficar em equilíbrio e ia ficar na mesma altura. Mas como o A é mais pesado, ele fica mais embaixo, né? Ele fica em contato com o solo, enquanto o B fica flutuando. Só que apesar do B ficar flutuando, ele ainda assim ele faz uma resistência para o outro lado, né? Ele diminui essa força de contato do ar, né, com o chão. E é fácil notar, não precisa cálculo nessa questão, que se você tem 20 newtons para um lado e 10 newtons para o outro, né, da rodando, da polia, é fácil notar que a força de contato entre o solo aqui vai ser de 10 newtons, né? Porque se eu tenho 20 newtons para um sentido da corda e 10 newtons para o outro, eu tenho uma redução desse contato, né? Até que, por exemplo, se eu botasse, aplicasse um peso aqui, um PB, botasse mais um peso B aqui de 10 newtons, a força de contato do ar com o solo seria zero, né?
porque ele iria flutuar, né? Ele ia começar a ficar em equilíbrio, né? Com dois pesos iguais de um lado. Ok? Essa questão aqui não precisa de cálculo, é mais questão mesmo de ter um bom senso para analisar como é que vai ficar o sistema, beleza? Então é 10 newtons, o item C, beleza? Próxima questão aqui, né? A terceira questão. A figura representa o sistema de polias ideais. Determine a intensidade da força com que o homem deve fazer na corda para manter esse sistema aí em equilíbrio, beleza? Então aqui nós temos um peso de 2 kg, né? A gravidade de 10, então são 20 newtons. E como está em equilíbrio, tem 2t para cima, né? 2t igual a 20, né? Que é o peso aqui para baixo. Então nós temos que o t vai ser 10 newtons, beleza? E ele quer que mantenha o sistema em equilíbrio. Então, eu preciso que essa tração nessa corda seja de 10. A tração na corda é a mesma durante todo o tamanho dela, todo ela. E a força que ele vai exercer na corda vai ser igual à tração. Então, nesse caso aí, a força que ele precisa fazer para manter o sistema em equilíbrio, né, vai ser de 10 newtons, né, que até segue aquela regra da polia móvel, né, que é metade, né, do peso. Como aqui é 20 newtons, ele precisa fazer só 10 newtons para manter em equilíbrio. Vamos para a próxima questão. Quarta questão, né? Alberto desafiou seu amigo Cabral para uma competição de cabo de guerra, de uma maneira especial, mostrada na figura, né? Diferente, com a polia. Alberto segurou no pedaço de corda que passava ao redor da polia, enquanto Cabral segurou na outra, né? No pedaço atado ao centro da polia. Apesar de Cabral ser mais forte, ele não conseguiu puxar Alberto, que lentamente, e esse lentamente é muito importante para a questão, foi arrastando o seu adversário até ganhar o jogo. Sabendo que a força com que Alberto puxa a corda é de 200 newtons e que a polia não tem massa e nem atritos, calcule a força exercida pelo Cabral sobre a corda que ele puxava e, considerando que o Cabral foi puxado por 2 metros para frente, indique quanto Alberto andou para trás. Beleza? A primeira coisa que ele pede é simples de resolver, né? Porque se eu tenho ele puxando com 200 newtons aqui, já mostrei para vocês, que a tração durante toda a corda é igual. Então, eu tenho 200 newtons para cá também. Então, 200 mais 200, eu tenho uma força de 400. E esse lentamente aqui é importante, porque se você pensar, ele está puxando e ele diz que está vindo lentamente, quase que em equilíbrio, né? Está quase que em equilíbrio. Então, supõe-se que as forças, tanto de um lado quanto do outro, sejam iguais, né? Ele está indo bem devagarzinho, quase em equilíbrio. Então, nesse caso aqui, como eu não tenho outra informação, eu vou considerar que ele está quase em equilíbrio, então as forças são praticamente iguais de ambos os lados, ok? Então, como eu tenho 200 newtons aqui na tração e aqui embaixo também, então a força que Cabral exerce, nesse caso aqui, vai ser 400 newtons, ok? Para ser igual. E esse segundo item, né, considerando que Cabral foi puxado 2 metros para frente, indique quanto o Alberto andou para trás. Beleza, aqui vai ser um pouquinho mais complicado de vocês verem isso. Primeiro aqui nós temos o L2, né? Nós primeiro vamos lembrar que o tamanho da corda não vai mudar, né? Ela é inextensível, como diz a questão. Ela não muda o tamanho, ela não se estende. Beleza? Temos uma corda ideal, beleza? Então, o tamanho da corda antes é L2 mais L1, ok? Beleza. L1 mais L2, é o tamanho de antes. Só que depois o Cabral vai se mover um valor X, né? Essa corda marrom é o tamanho dela de antes, até aqui. Beleza? Que é L1 mais L2. Só que depois nós vamos ter o Cabral, ele vai se movimentar e junto dele nós vamos ter a movimentação da polia, né? A polia e o Cabral se movem o mesmo tamanho, né? Porque o Cabral está atrelado ao centro da polia. Se a polia se mover um valor X, Cabral também vai se mover um valor X. Beleza? Então, o tamanho da corda vai continuar o mesmo. Então, o tamanho dela antes, que é L1 mais L2, vai ser igual a L2 menos X, né? Porque, ó, L2 menos o valor de X, beleza? Mais o L1
menos o valor de x, né? Porque vai diminuir. Só que o Alberto ele também vai se movimentar, né? Ele vai se movimentar um valor que eu não sei, que eu estou querendo achar. Eu vou tentar achar uma relação entre o valor que o Cabral se movimenta e o valor que o Alberto se movimenta. Beleza? E ele vai se movimentar um valor y. Então, L1 agora vai ser menos x, né? Que o x vai se movimentar, mais o y. E claro, como tem que permanecer igual o tamanho da corda, eu posso igualar o valor de antes. Beleza? Então, L1 corto com L1, L2 eu corto com L2, aqui fica menos x, menos 2x, passa para o outro lado, fica 2x. Beleza? Então, y é igual a 2x. Y é o valor que o Alberto se movimenta, então fica 2 vezes 2. Então, o valor que o Alberto se movimenta é o dobro, né? Que que o Cabral se movimenta. Então, ele disse que o Cabral se movimenta 2, então o Alberto ele vai se movimentar 4 metros. Ok? Essa questão aqui não é muito... Foge um pouco da mecânica, esse item, né? Pelo menos. Mas é interessante também. A última questão aqui, na quinta, são 10, né? Mas não vou resolver todas para não ficar tão extensa a aula. Sugiro que vocês resolvam e se tiver dúvida, vocês me enviem que eu resolvo. Acho que é até melhor até de vocês tirarem a dúvida, porque eu posso resolver no papel, fica mais fácil. Aqui é mais complicado de eu digitar, de eu escrever. Mas enfim, quinta questão, considera a figura abaixo, admitindo que os fios sejam inextensíveis e desprezando suas massas, bem como as roldanas, calcula a intensidade da força F para manter o sistema em equilíbrio, ok? Então, beleza, aqui nós temos um peso de 200 newtons, né? E duas traçõezinhas para cima. Então, como está em equilíbrio, sempre, né? Ok. Aqui nós temos duas cordas, né? Vamos analisar. Temos duas cordas. A tração dessa segunda corda, né? T2, vai ser igual à força aplicada, né? Sempre. Que a tração na corda é a mesma em toda a sua extensão. Se eu tenho uma força F aqui, ela vai se aplicar toda a corda. Beleza? Então, T2 é igual a F. E nós podemos notar que nós temos dois T2 apontando para o lado e um T1 para o outro. Então, 2T2 é igual a T1. Beleza? E aqui embaixo também. 2T1, né, no caso agora, é igual ao peso, né, que é a atração nessa pequena corda aqui. É igual. Então, 2T1 é igual ao peso. Então, beleza. Analisando primeiramente essa equação, né, a última, 2T1 igual ao peso, peso igual a 2T1, nós podemos chegar a 200 newtons ao peso, né? Então, nós podemos achar o T1, que é metade. Então, 100 newtons, ok? Achando o T1, agora a gente pode achar o T2. 2T2 é igual a T1. Se o T1 é 100, então T2 é 50. Né? 2T2, passo dividindo o 2. Então, T2 vai ser igual a 50. Então, se T2 é igual a F, a força necessária para manter esse sistema em equilíbrio aí vai ser apenas 50 newtons. De novo, eu poderia ainda usar aquela equação lá das polias fixas. Força aplicada é igual ao peso do corpo, da carga, dividido por 2 elevado ao número de polias móveis. Quantas polias móveis nós temos aqui? Essa é móvel e essa é móvel. Então, duas polias móveis. A força é quanto? 200. Dividido por 2 elevado ao tanto de polias móveis. 2 elevado a 2, que dá 4. 200 dividido por 4, 50 newtons. Uma forma bem mais rápida, né? Você não precisaria analisar muito, para facilitar e tornar mais rápida a resolução das questões. Beleza? Então, era isso, né? Basicamente só isso. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, podem enviar, viu? Sinta-se à vontade. Obrigado. Valeu.